Então a aula de hoje, a gente vai continuar vendo os protocolos de roteamento e vamos dar uma estudada melhor no RIP e no SPF. Aí na aula que vem a gente vai estudar o EIGRP e a parte de VLSM e CIDR, que aí eu vou passar o macetão para vocês poderem calcular sumarização e tudo mais. Começando com o RIP versão 1 e RIP versão 2, tá? Os dois têm muitas coisas em comum, tá? Eu vou desligar o vídeo aqui, tá? Eles têm muitas coisas em comum. Então, os dois são IGPs, né? Protocolos de roteamento interno. Só que o RIP versão 1, ele é class full. Ele só roteia redes classe A, B e C, ou então se você fizer subnet e com todo mundo com a mesma máscara, tá? Você não pode fazer VLSM com o RIP versão 1. Porque ele não envia a informação da máscara de subrede para os vizinhos. No anúncio que ele monta, no pacotinho que ele monta do RIP, ele não manda a máscara, ele só manda a rede, tá? Por isso que não funciona VLSM com esse cara. Ele é um protocolo vetor de distância e que trabalha em broadcast. Então ele troca informação com os vizinhos em broadcast, pelo IP 255.255.255.255. Existe um comandinho chamado neighbor, que você pode tunar isso e o cara, em vez de mandar para o broadcast, ele manda para o vizinho, tá? Mas isso não cai no CCNA. E ele fica mandando esses anúncios em broadcast de 30 em 30 segundos. Mesmo que ele esteja com tudo completo, com a rede ok, tudo funcionando, ele continua mandando, tá? E todos os três, RIP, SPF e IGRP, possuem a possibilidade de fazer balanceamento de carga, tá? Desde que, claro, o RIP e o SPF somente com rotas de mesma métrica. Por default, se o cara tiver a mesma métrica para chegar em uma rede, ele faz balanceamento de carga com até 4 rotas, podendo ir até 6, você configura. Por padrão, ele já balanceia em 4 rotas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplinho aqui que ele está, você tem, para chegar dessa rede para essa rede aqui, você tem por aqui com um salto, mas não vai dar certo, ó. 1, 2, 3 saltos aqui. Então, esse aqui não vai balancear a carga, não vai acontecer isso, tá? Agora, por exemplo, se eu tivesse um outro link aqui, ó, um segundo link, que tem aí um salto também, né? Vai ter um salto por aqui e um salto por aqui, ó. Ele ia balancear a carga entre esses dois links, tá? Balancear a carga é mandar metade do fluxo aqui, metade do fluxo por aqui. Na realidade, você tem dois tipos de balanceamento de carga. Você pode mandar um pacote por uma interface, um pacote por outra, fazendo o balanceamento, ou então por fluxo, tá? Você abre um fluxo TCP/UDP por um link e abre um fluxo TCP/UDP pelo outro link. Beleza? A métrica dos dois é contagem de saltos. Então, como é que o cara escolhe a melhor rota? Contando salto. Sendo limitado a 15. E a distância administrativa padrão dos dois é 120. Tá? Então, por exemplo, nessa rede aqui anterior, ó, eu tenho um link de 19.200 e 3 links T1 que tem a velocidade de 1,5 megabits por segundo. Tem que decorar isso aqui, tá? O T1, ele tem 1,5 megabits por segundo. Ele é o E1 do americano, né? O nosso E1 aqui, ó, ele tem 2 megabits por segundo. O E1 do americano, que é chamado T1 na realidade, é 1,5 megabits por segundo. Então é claro que vocês vão ver que mandar os pacotes aqui por baixo é muito melhor do que mandar aqui por cima, né? Mas como o RIP usa salto como métrica, ele só manda por cima. Então ele vai escolher o link de 19.200. Na realidade é porque ele não escolhe a velocidade, né? Ele escolhe só a distância. Quanto menor o número de saltos, melhor é o link para ele. Aí, depois que esse cara estabilizou, depois que ele convergiu, que ele aprendeu todas as rotas, todos os roteadores têm a mesma informação de roteamento, se acontecer algum problema no meio, por exemplo, ele mandou aqui, vamos supor aqui, ó, a linha do tempo, ele mandou aqui, a próxima ia estar aqui com 30 segundos. Vamos supor aqui que deu 30 segundos, depois de 30 segundos aqui, ó, deu 60, tá?
Aí no meio do caminho deu um pau. Que quando estava uns 15 segundos aqui, deu um quiprocó, deu um pau lá na rede. Ele vai enviar uma flash update. Ele não vai esperar acabar os 60 segundos para avisar os outros. A flash update, chamada em português de atualização disparada, ela evita que você tenha inconsistência no roteamento. Loops de roteamento e inconsistências aqui, tá? Protocolo aberto, então o RIP e o SPF são protocolos abertos, que podem ser configurados com equipamento Cisco e não Cisco. Não suporta autenticação e criptografia, tá? A gente vai ver depois que o RIP versão 2 suporta. Eu tenho como melhorar a segurança dele, porque ó, o RIP ele é, vamos falar assim, né? Ele é um cara bem promíscuo, ou então ele é um cara que aceita relacionamentos fáceis, tá? Por quê? Ele não tem um sistema como o SPF ou o IGRP tem, que é aquela história do hello, da troca, de você criar uma vizinhança. Esse cara aqui ele vai começar a mandar anúncio para o vizinho que se lasque. Então você pode colocar uma segurança a mais com autenticação e criptografia, que essa configuração está lá no capítulo 10, tá? E RIP versão 1 não suporta VLSM CIDR. Não suporta. Ele é class full. O 2 é um IGP que é considerado classless. Quer dizer o quê? Que se lasque a classe para ele. Então, como ele envia a máscara de subrede no anúncio dele, você pode fazer VLSM e CIDR. Você pode ter redes com máscara de comprimento variável, que é o VLSM, e você pode ter também máscaras abaixo da classe. Então, por exemplo, você pode ter um classe C barra 16. Classe C é barra 24, mas como esse cara é classless, ele aceita um classe C barra 16, barra 8, tá? Continua sendo vetor de distância, continua trocando tabela de roteamento inteira de 30 em 30 segundos, só que agora ele envia a informação em multicast. Então, todos os roteadores RIP, eles vão ter um IP configurado, que é o 224.009, tá? Que é um IP de multicast. E eles enviam as atualizações através desse IP. Não mandam mais para broadcast, tá? E assim como a versão 1 suporta balanceamento de carga, mesma característica, padrão é 4 e vai no máximo até 6, desde que as métricas sejam iguais. Tem em comum métrica e envio de flash update, a maneira que ele descobre as rotas, a maneira que ele evita loops, evita problemas do RIP versão 1 e versão 2, são todas iguais. Continua sendo um protocolo aberto, só que ele suporta autenticação, com segurança ou sem segurança. Com segurança, ele usa um hash MD5 para esconder a senha. Em vez de mandar a senha e o usuário, ele faz uma conta com o usuário e a senha e manda um número, que é um hash. Aí ele pega do outro lado, faz a mesma conta e compara para ver se está igual. Está igual, autentica. Não está igual, ele não sobe o RIP, tá? E possui também um campo para identificação de rotas externas, que foram aprendidos por outros protocolos de roteamento. Quando você tem vários roteadores, você pode ter, por exemplo, roteador que suporta somente RIP e roteadores que suportam RIP, OSPF e IGRP. Então, no meio do caminho, você pode colocar um cara com RIP e OSPF ao mesmo tempo, ou RIP e IGRP ao mesmo tempo. Para a rede RIP, ele vai rotear com o RIP, para a rede IGRP ou SPF, ele vai rotear com o IGRP ou SPF. E nesse roteador que fica no meio, então, por exemplo, aqui, ó, tem um roteadorzinho no meio, para cá a gente tem uma rede com RIP, para cá a gente tem uma rede com o SPF, vamos supor, tá? Então aqui, ó, para cá eu tenho o RIP e para cá eu tenho o SPF. Então, esse roteador no meio aqui, ó, você pode configurar os dois protocolos e fazer um negócio chamado redistribuição, tá? Que é o comando redistribute. A gente vai usar esse comando, tá? É um comando do CCNP, mas a gente vai usar no IGRP. Então, o que o redistribute faz? Tudo que eu aprendi com o SPF aqui, eu ensino e o cara do RIP vai mandar como se ele tivesse aprendido pelo RIP. Tudo que eu aprendi pelo RIP aqui, eu ensino para o SPF
desse lado aqui. Isso é redistribuição, tá? E aí, ele está falando aqui embaixo que ele pode marcar as rotas externas aprendidas por outros protocolos de roteamento, para você saber na tabela de roteamento que aquilo não é uma rota nativa do RIP, tá? Que você aprendeu através de uma redistribuição. Isso é importante, tá? Se você estudar, se vocês forem fazer o CCNP, vocês vão ver que tem casos que isso aí é importante, você tem que saber de onde que estão vindo as rotas, né? Qual a confiabilidade que você tem de cada rota. Entenderam isso aí, pessoal? Estamos indo até em assunto CCNP, hein? Aí, ó, o RIP, ele é meio... Os protocolos de roteamento vetor-distância, eles são meio complicados com relação à convergência e com relação à estabilidade, tá? Então, como eles são meio complicados, eles têm que ter um monte de mecanismo para evitar que você tenha loop de roteamento, para evitar que você tenha problemas de contagem até o infinito e coisas a mais, tá? Basicamente, o RIP versão 1 e versão 2 utilizam isso aqui, ó. Hop Count Limit, Hold On Timer, Split Horizon e Poisson Reverse Updates, tá? Hop Count Limit é o limite de saltos. A gente já sabe, né? Qual que é o limite de saltos do RIP? 15, né? Então, o cara limita o salto. Então, se o cara entrar em loop, aquele pacote vai pular 15 vezes. Na 16ª, ele já não vai, né? Daí ele vai morrer. Hold On Timer, a gente vai ver daqui a pouco, que é um temporizador para você evitar que você apague de cara a rota, mas se uma rota ficar suspeita, ela vai ficar marcada com o Hold On Timer, tá? O Split Horizon ele para no 16, né? Ele vai até o 15. Então, do 15º roteador aqui, ó, ele não passa mais, né? Então ele tem aqui, ó, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 15º aqui, morreu a parada. O Split Horizon, a gente vai falar aqui, mas nós vamos entender de verdade quando estudarmos Frame Relay, tá? Ele é uma característica que é mais ou menos assim, ó. Você não pode contar a mesma piada para o cara que acabou de falar para você. É que nem se eu pegasse para vocês aqui e contasse uma piada, ó, vou contar para vocês uma piada aqui do papagaio, né? Aí eu conto a piada, aí o Antônio vem para mim e escreve ali no chat. Ó, Marcelo, eu aprendi uma piada do papagaio, deixa eu contar para a galera aqui, ó, e você conta a mesma piada, tá? Então é mais ou menos isso que o Split Horizon fala. Você não pode fazer, eu peguei, é que você estava por último, cara. Aí, você não pode o quê? Você não pode mandar um update de novo pela mesma interface que você acabou de receber ele, tá? É isso que o Split Horizon fala. Porque se você acabou de receber por aquela interface um update, por exemplo, falando que uma rota caiu, aí você chega e manda para a mesma interface falando, não, mas eu conheço essa rota. Provavelmente isso é uma inconsistência, tá? E o Poisson Reverse Update é o cara que mata. Deu um problema, ele manda para o outro lado falando, ó, essa rota está com métrica infinita. Ele coloca a métrica como 16 para o outro lado, tá? Isso aqui não é uma coisa simples, tá? A gente tem um post lá no blog que fala sobre isso. Se vocês entrarem no blog e procurarem lá... Hold On Time, se você escrever Hold On, alguma coisa assim, lá no search, vocês vão ver que vocês vão achar um post sobre isso aqui. Dependendo da versão de iOS, isso aqui muda, dependendo de como é que se faça o teu lado. Então, assim, ele não é muito simples de você fazer. Eu vou ensinar aqui o conceito genérico, que é o que a gente precisa saber para o CCNA, tá? Então, o Hop Count Limit, limitador de número de salto. Então, isso aí não tem segredo. Por exemplo, um roteador aqui, ó, perdeu essa rota, 10004. Só que esse cidadão conhecia essa rota, né, com um salto. Aí, se ele perdeu e não deu tempo de avisar o B, e o B falar que, ó, eu conheço a 10004 com um salto. Aí esse cara vai falar com essa com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, e assim vai, tá? Então você entra num loop. Então você não, para você evitar esse tipo de loop, você coloca um limite máximo de 15 saltos.
Então isso aqui é o count to infinity, o contagem até o infinito. Tranquilo, né? Isso é para evitar loop de roteamento. Hold on timer. Ele previne que mensagens de atualizações reestabeleçam precipitadamente uma rota que caiu. Tá? Então tá falando, é um timer. Hold on quer dizer segura a onda. Tá? Tem algum carioca aí na sala? E depois, se alguém assistir no vídeo, eu só estou brincando aqui, né? Eu gosto do jeito carioca falar, segura a onda aí, meu irmão, né? Então, meu irmão, segura a onda aí. O cara tá no hold on timer, ele tá... Ô, Michael, você é carioca? Ah, então beleza, cara. Então, segura a onda aí, meu irmão. Então, o cara aqui, ó, no hold on timer, ele tá falando para você fazer um hold on. E você vai esperar por um tempo, tá? No período de hold on, essa rota vai ficar sobre suspeita. Ela fica num estado escrito possibly down. Possibly down quer dizer, em português, possivelmente fora, né? Possivelmente ela caiu. Então essa tua rota, quando ela fica em possibly down, é porque ela entrou em hold on timer. O que é hold on timer? Você estava recebendo a atualização de uma rota de 30 em 30 segundos. Aí o cara pegou e não recebeu por 6 ciclos nada sobre aquela rota. Desculpa. Se ele não receber informação sobre aquela rota, ele vai entrar em hold on timer, tá? Ele vai esperar 180 segundos como hold on timer. Aí a gente vai ver depois, eu vou explicar quando eu mostrar um comandinho chamado show IP protocols. Do hold on timer ele pula para um outro timer, pula para um outro timer, e aí ele apaga. Dá mais ou menos isso 240 segundos, tá? Para ele apagar uma rota. Beleza? Então o cara não recebeu atualização sobre uma rota, ele vai entrar em hold on timer, ele vai esperar 180 segundos, e aí ele vai, claro, se não receber dentro de 180 segundos, ele vai iniciando outros contadores até que a rota seja apagada, tá? E a rota só volta se a métrica dele for melhor do que a outra rota, tá? Então, por exemplo, só vai voltar se ele tinha uma métrica 2. E ele começar a receber atualização com métrica 3, quer dizer que algum cara que conhecia como 3 pensa que conhece ainda aquela rota, tá? Então, ele só vai aceitar com métrica 2 ou menor do que 2. Split Horizon é aquilo que eu falei, ó, tem um tipo de rede que é característica do Frame Relay, do ATM, é característica também do X25, que são as redes ponto-multiponto, tá? Que são umas redes chamadas Não Broadcast Multiacesso, NBMA, tá? O nome da bichinha aqui, ó, é NBMA, Non-Broadcast Multi-Access. A gente vai ver de novo isso no SPF lá, tá? Então, o que acontece com uma rede NBMA? Por exemplo, o Frame Relay aqui, ó. Você pode colocar essas 3 interfaces seriais numa rede IP só. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, esse cara com IP 10.10.001/24 ou barra o que eu quiser. Aqui eu coloco ponto 2 e aqui embaixo eu coloco o ponto 3. Tá todo mundo na mesma rede IP, tá? Se acontecer um treco aqui, ó, um probleminha aqui, né? Se acontecer um probleminha aqui, ó, na FAST 0/1 desse cara, ele vai chegar aqui e vai mandar um update, né? Falando, ó, a minha FAST 0/1 caiu. Só que como esse cara está na mesma rede IP que a outra interface aqui, ó, o Split Horizon não vai deixar ele devolver para cá, tá? Aí a gente vai ver que para essas redes NBMA eu uso algumas configurações específicas do Frame Relay e tal, que é um negócio chamado subinterface ponto a ponto. Beleza? Muito complicado? E o Poisson Reverse? Esse aqui, ele é mais ou menos, né? Você tem que ler bem e tentar simular as coisas ali, tá? E o Poisson Reverse é muita teoria. Protocolo de roteamento é teoria mesmo. Poisson Reverse ele é utilizado para prevenir loops de longa distância. Então o que acontece? Quando uma rota aqui, ó, cai,
vamos supor aqui, o roteador A tinha uma rota X e ela caiu, o Poisson Reverse vai mandar aqui para o outro lado que a rota X está fora, tá? Unreachable, tá? Coloca lá a métrica dela igual a 16. E mata essa rota nos outros roteadores, para evitar que o problema se propague, tá? Então a ideia é o aumento na métrica, que geralmente significa loop. Aí quando os caras recebem essa atualização, eles removem a rota e colocam ela em hold on timer. Eles vão colocar ela em hold on, porque o cara não sai apagando a rota de cara, né? Na realidade, ele vai colocar em hold on e vai esperar o tempo necessário para aí sim apagar aquela rota. Então é importante a gente lembrar desses nomes aqui, tá? Como é que o RIP ele evita loop? Contagem até o finito, contagem até o infinito, ele previne com o hop count limit, limitando o número de saltos. Hold on timer, que é justamente colocar a rota em stand-by enquanto ela está sob suspeita. Você estava recebendo a cada 30 segundos um aviso de uma rota. De repente ela para, ela está sob suspeita. Você coloca ela em stand-by, você coloca ela em hold on, tá? Split Horizon, para evitar que você tenha anúncios enviados de maneira errada pela mesma interface. E o Poisson Reverse, para acelerar o processo de colocar todo mundo em hold on timer e apagar aquela rota, tá? Então veja, o hold on timer ele coloca o cara em stand-by. E o Poisson Reverse, na realidade, ele acelera o processo de colocar aquela rota em stand-by. Se o cara não está recebendo mais informação sobre a rota X, ele já pega para todo mundo e coloca lá um Poisson Reverse. Ele faz todo mundo colocar a rota em stand-by. Beleza? Depois eu passo por e-mail de vocês o link lá do blog que tem um post explicando legal. Tem um exemplo lá que vocês podem seguir para entender melhor isso aí. Configurar o RIP, a gente viu na aula passada o jeito básico. Agora eu vou colocar uns comandinhos a mais, tá? Mas tem que lembrar o seguinte, a configuração do RIP é router RIP. Se ele for versão 1, você não coloca isso aqui, ou version 2. Se ele for versão 2, você coloca version 2, tá? Se ele for versão 1, é só router RIP e passa para o network. Se ele for versão 2, router RIP, version 2, comando network somente em qualquer iOS, tá? Esse cara aí, ele é padrão, qualquer iOS é a mesma coisa. Comando network são somente as redes diretamente conectadas e redes class full. Eu vou colocar classe A, B ou C aqui para o CCNA, tá? Eu não vou colocar a subrede. Então, se eu tiver 1000 subredes de uma rede classe A com IP 10, você vai colocar só 10.0.0.0. Beleza? Então tem que lembrar, comando network, redes diretamente conectada e só a classe cheia. Aí, por último, o No Auto Summary. Isso aqui é uma recomendação da Cisco para você evitar um problema chamado de redes descontíguas, tá? Então, isso é a configuração padrão. Tem uma questão prática que tem caído que pede para você configurar um roteador do zero com RIP. Essa é a configuração, é router RIP, version 2, network, as redes que estão nela e no auto summary. Acabou. Tá? É decorar esse treco aí. Aí o que você tem a mais? Você tem um comando chamado passive interface e um comando chamado maximum paths. Tá? Passive interface, ele é um comandinho que você pode matar o anúncio naquela rede. Você pode fazer que o roteador não receba e nem envie anúncios por uma interface. Vamos supor, você tem um roteador aqui, aí você compra um link de internet, tá? E aqui está o roteador da operadora. Então, tem sentido você mandar RIP aqui para o roteador da operadora? A operadora não vai falar RIP com você, né? A operadora, normalmente você compra o link de internet, você vai fazer uma rota estática para cá. Essa rota com a operadora aqui, normalmente é uma rota estática, tá? Você não vai usar RIP com a operadora.
Se você tiver que usar um protocolo de roteamento para trocar com a operadora, vai ser normalmente BGP. Tá? Então aqui nesse roteador, vamos supor que isso aqui é uma interface serial 0, aí você coloca o comando lá dentro do router RIP, né? Passive interface serial 0. Aí o que vai acontecer? O teu roteador não vai mandar mais os updates aqui, ó, por essa interface, porque a operadora não tem nada que receber update do RIP. Sempre a gente tem que lembrar que aquilo que eu não vou usar, eu desabilito. Isso é uma regra de segurança, tá? Então, se você não tem necessidade de trocar RIP com a operadora, de trocar o SPF com a operadora, mata aquilo, porque é uma chance de alguém te invadir, tá? Então, essa é uma regrinha básica aí que a gente tem. E o Passive Interface, então, serve para isso. E também para não sobrecarregar a rede. Você tem razão, Antônio, porque se você não está trocando o RIP com esse roteador aqui, que é a operadora, né? Então, vamos supor aqui, esse aqui é o roteador de internet. Se você não está trocando o RIP com ele e você fica mandando anúncio aqui nessa porcaria, nesse link, você está ocupando o link, né? Você está comendo banda da tua internet para passar update inútil do RIP. Beleza? Inútil e que pode te ferrar ainda, né? Pior de tudo é isso. Né? E o Maximum Paths? Se lembra que eu falei da história do balanceamento de carga? O Maximum Paths é o comando que eu configuro quantos links eu vou fazer balanceamento de carga. O padrão dele é 4, então ele já vem escrito Maximum Paths 4 para você. E ele não vai aparecer, mas ele está lá, tá? Tudo que é padrão no roteador não aparece. Se você quiser mudar, você vem aqui e dá um Maximum Paths 1. Ó, não tem mais balanceamento de carga. Maximum Paths 1, eu acabei de matar o balanceamento de carga. Ah, não, mas eu queria balancear a carga com 2 links. Maximum Paths 2. Você tem 2 links fazendo o balanceamento de carga, tá? E assim por diante. Mas tanto o Passive Interface quanto o Maximum Paths são comandos opcionais. O que se o cara pedir no CCNA para você configurar o RIP e ele não falar nada, só fala meu roteador fala RIP versão 2. É Router RIP version 2, Network, redes diretamente conectadas Class Full, no Auto Summary. Acabou. É essa a configuração, tá? Então o Passive Interface e o Maximum Paths a gente tem que encarar como comandos opcionais. Eles podem cobrar na prova, mas de uma maneira assim, colocando, eu coloquei o comando Passive Interface Fast Ethernet 0/0. O que ele faz no meu roteador? Aí você vai falar, ele vai evitar que o roteador envie e receba updates do RIP pela interface Fast Ethernet 0/0. Beleza? Para manter o RIP. Você quer manter, verificar, fazer a manutenção, né, quando der um problema. O que você tem? Show Running Config, você vê a tua configuração. Aí tem um comandinho novo aqui, ó, Show IP Protocols. Você vai ver todos os protocolos de roteamento IP que estão habilitados no roteador. Show IP Route, Show IP Route RIP, a gente já viu isso aqui na aula passada, né? Mostra a tabela de roteamento e mostra somente as entradas do RIP. E aí tem o Debugs on the Table, o debug, que é para eu ver as atualizações do RIP, tá? Debug IP RIP. Para você desabilitar, No Debug IP RIP. Ou então Undebug All ou No Debug All. Só que aqui tem uma diferença, né? Se você tem 10 debugs habilitados e você quer só desabilitar o do RIP, você tem que dar o No Debug IP RIP. Agora, se você quer desabilitar tudo, é o Undebug All ou No Debug All. No modo privilegiado, tá? Show e debug é lá na cerquilha, lá no privilegiado. Ou, claro, nos iOS novos, né? Você pode estar em qualquer canto que você tiver e você dá um do debug blá blá blá. Tá? Do show, blá blá blá. Então o do permite que você faça o comando em qualquer canto. Isso aí, cara, provavelmente o simulador do CCNA não vai deixar fazer. Isso é uma coisa que é relativamente nova, então a gente tem que lembrar que quando eu quiser fazer show e debug, dá um end, dá um monte de exit e faz lá no modo privilegiado. Esse debug IP RIP, ele pode cair para vocês, tá?
Na saída dele é muito simples. Quando ele está enviando a atualização, é sending. Quando ele está recebendo, receiving. Tá? E aí ele fala qual a versão que ele está enviando e recebendo. Então ele pode colocar sending, RIP versão 2 packet, receiving, RIP versão 2. Então ele tem que enviar e receber a mesma coisa. Se ele enviar versão 2 e estiver recebendo versão 1 e der um erro, você vai ver lá, é bem fácil de ver o erro, quer dizer que de um lado o cara configurou versão 2 e do outro versão 1. E dá para você configurar o roteador para ele aceitar as duas versões, tá? Você pode configurar isso aí no roteador. O cara aceita as duas versões. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar uma compartilhada aqui. Vamos ver se funfa. Eu testei isso aqui e funcionou à tarde. Me digam aí se apareceu para vocês aí a Margarida. Opa! Apareceu para todo mundo? Ele me deu uma mensagem que, ups, falando que deu uma encrenca. Vocês estão vendo a minha tela mexendo aí? O Ricardo falou que está ok. Aí o Vonei, Antônio, Luciano e o Maicon, como é que está aí para vocês? Ah, para o Antônio nada. Você está usando o que, Antônio? Internet Explorer ou... Ah, só... Mas você está vendo a minha tela. É que vocês não vão conseguir mexer. Vocês só veem minha tela. Ah, beleza. Mas você está vendo a tela, né? Então, ó. Todo mundo está conseguindo ver a topologia? Eu estou pegando aquela topologia que está lá no capítulo 8, que é a base, né, para o capítulo 7 e 8, que está lá no capítulo 7, a topologia padrão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai configurar o RIP versão 2 nos roteadores. Ó, antes de configurar o RIP versão 2, a gente precisa do que para configurar, né? Router RIP version 2, comando network. Então, vamos ver que redes eu tenho aqui, né? Eu tenho rede 192.168.1.0, que está quebrada em barra 30, então eu vou ter que anunciar só 192.168.1.0 na WAN. E em todas as LANs eu tenho rede 10.0.0.1.2.3/24. Então nas LANs eu tenho 10.0.0.0. Então eu tenho que colocar o comando network para 192.168.1.0, network 10.0.0.0, beleza? Só as redes ClassFull diretamente conectadas. E aqui vem o pulo do gato, que é o seguinte. Aqui, ó, nós temos a internet, ó. A internet, esse cara aqui, esse servidorzinho ligado ponto a ponto, está simulando ela. E ele tem a rede 200.200.0/30. Eu não vou anunciar esse treco aqui no RIP, tá? E vou colocar um passive interface em todas as Fast Ethernets. Porque como isso aqui, ó, não fala RIP, é uma simulação como se fosse a internet, nós vamos colocar o passive interface nesse cara aqui. Vocês entenderam aí? Então não vou anunciar essa rede. Na realidade eu vou ter que dar um outro jeito para configurar o meu gateway padrão. Existe um comandinho que está lá no capítulo do SPF, mas eu já vou colocar aqui, que é o Default Information Originate, tá? Então, olha só. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um erro para a gente ver uma encrenca acontecer. Eu vou configurar esse cara aqui, ó, com o RIP versão 1, tá? Então a gente vai dar o conft router RIP network 10.0.0.0 network 192.168.1.0, tá? No auto summary passive interface fast 0/0, porque eu não estou usando nada ali, né? Eu não tenho RIP ali. Passive interface fast 0/1. Beleza? Então, a
habilitei o RIP, coloquei o comando network. Eu só coloquei net aqui, né? Porque o comando eu poderia dar um autocompletar, mas como a tela estava meio pequena, eu só coloquei o net, mas é o comando network. Rede 10, class full, 192.168.1 class full. No auto summary, que é uma recomendação da Cisco, e passive interface nas fast Ethernet, porque eu não tenho roteamento ali nesse momento. Então, como eu não coloquei o version 2, ele virou versão 1. Agora, vamos configurar o resto certinho, tá? Vamos configurar o resto certinho. Conft router RIP version 2 network 10.0.0.0, todo mundo tem as mesmas redes, network 192.168.1.0, passive interface fast 0/0, passive interface fast 0/1. Eu estou colocando a setinha para cima para aparecer o outro comando ali, ó, né? Mais rapidinho. No auto summary. Matei minha config, né? O outro roteador é igualzinho. Então vamos brincar com a história do script. Ó. Eu vou dar um end aqui, vou dar um show running configuration. Como o outro roteador tem a mesma configuração, nós vamos dar aqui um copy. Aí abrimos o outro roteador, conft e pasteado nele. Pau. Viram a história do script? Fácil para chuchu, né? Então agora eu estou com dois roteadores certinho com o RIP, né? Esse aqui, o filial 1 e o filial 2 também está certinho com o RIP, e esse cara aqui que é uma matriz, ele está errado, né? Então eu quero que vocês vejam o que vai dar no erro aqui, ó. Vou dar um end e vou dar um debug IP RIP. E aí nós vamos ter que esperar ele conversar um pouco, né? Porque o Packet Tracer ele simula de verdade. Ele vai dar o tempinho. Ó que belezinha. Sending versão 1 update. Ó, ele pegou e colocou as redes diretamente conectadas que ele tem aqui, ó. Ele está mandando para frente as redes diretamente conectadas dele, tá? Receiving update, ó, V2. Então ele está recebendo desse cara aqui, ó, versão 2. Ó, você já pega o erro aqui, ó. Você já pega o erro de cara. Ó. Ele está mandando versão 1 e está recebendo versão 2, tá? Vamos ver com o outro cidadão aqui, ó. Vamos dar aqui, ó, Ctrl C, debug IP, RIP na chulip. Esse cara vai chiar. Esse cidadão aqui vai receber a atualização da versão 1 e ele vai chiar, ele vai dar um erro. O roteador B vai ser mais reclamão. Vamos, galera. Ó, o roteadorzinho. Agora aqui, ó lá, ó que bonitinho aqui, ó. RIP, ignored versão 1, pacote 192.168.1.6. Tá? Então, esse, ó, ele está mandando versão 2. Ele está recebendo versão 2 do 1.9, ó. O 1.9 é esse cara aqui, ó. Tá? O 1.9, e o 1.6 é esse cara aqui, ó. É o matriz, né? Opa, pulou. O matriz é 1.6 e o filial é aqui é 1.9, tá? Então, ele está ignorando as atualizações do 1.6. Porque ele está falando para a gente aqui, ó, que é a illegal version, tá? Estou com uma versão ilegal. Então, essa é a encrenca que dá quando você erra. Vamos fazer esse cara parar de chiar? É só entrar lá, conft router RIP version 2. Agora, esse cara aqui tem que parar de chorar, né? Esse cara aqui vai ter que parar de falar que esse ignored v1 packet, ele tem que parar. Ó. E o que pode cair no CCNA é, ele vai dar esse erro aqui, o ignored versão 1 packet, tá? From tal cara. Você tem como saber aqui, ó, pelo IP qual o roteador que está te mandando coisa errada, né? Agora vamos ver se o 1.6 ele vai aceitar, ó. Receive the update from 192.168.1.6. Agora ele aceitou, ele não ignorou mais, né? Então agora ele está recebendo as atualizações e montando a tabela de roteamento dele, tá? Ele coloca aqui, ó, build update entries.
Então ele está montando as entradas da tabela de roteamento dele. Tá? Quero parar tudo. Undebug all. Eu coloquei aqui ó, também o debug. Ó. Undebug. Opa. Do undebug all. Porque eu não estava no modo privilegiado, né? Então eu dei um do ali. Esse aqui já estava em modo privilegiado, ó. Ele deu um undebug all, ele apareceu aqui. Vocês viram o debug, como ele fica enchendo o saco? Ele fica mandando informação para você. Dependendo do tipo de debug que você faça, ele é bem xarope, tá? Você pode ficar aí sem se comunicar por um tempo. Então, isso é o debug. Agora, vamos ver aqui, ó. Show IP route. Está lá a minha tabela de roteamento. Eu tenho a rede 10 e eu tenho a rede 192.168.1.0, que está subnetada em 3 e esse cara está subnetada em 6 com 2 máscaras diferentes. E esse cara aqui está em 3 com tudo quanto é máscara igual. Ó, ficou um /8 perdido aqui, ó, que vai sumir daqui a pouco. Porque quando eu fui configurando os roteadores, como eu não dei o no auto summary de cara e os protocolos de roteamento já estavam funcionando, ele sumarizou a rota. Só que ele já colocou aqui o que está possibly down, porque ele não vai anunciar mais essa rota. Daqui a pouco ele vai desligar essa rota aí, tá? Ele vai apagar essa rota e vão ficar somente as /24. Então aqui, ó, 10.0.0/24, ó, 120/1, 120/1, as redes diretamente conectadas. E tem uma que aparece 2 vezes aqui, ó. Isso aqui, 192.168.1.0 aparecendo 2 vezes, quer dizer que ele está fazendo balanceamento de carga, tá? Se a gente der um show IP protocols, eu vou ver isso aqui, ó. Então ele vai mostrar todos os protocolos de roteamento configurados, ó. Começa com essa ladainha. Sending updates every 30 seconds. Vocês conseguem mudar tudo quanto é característica do RIP, do SPF, do EGRP. Todos esses timers, dá para mudar tudo, tá? E fazer uma meleca. E ele fala next do in 9 seconds. Quer dizer que quando eu dei um show, já tinha se passado 21 segundos. E tem mais 9 para dar os 30. Aí começa a parada. Os timers. Invalid after 180 segundos. Então quer dizer que se uma rota não for recebida em 180 segundos, ela vai ser marcada como invalid e ela entra ao mesmo tempo como hold on, tá? Então tanto o invalid quanto o hold on vão rodar por 180 segundos. Terminou esses 180 segundos, ele vai ficar mais um tempo até dar o flush, que flush em inglês lá é o flush de toilet, né? Quando você puxa a descarga, o flush é apagar fora, tá? Você vai capar fora o cara. Então ele vai ficar 180 segundos como hold on timer, 180 menos 240, ó, o cara vai pegar a calculadora aqui, ó. Vai ficar mais 60 segundos aqui e vai apagar em 240 segundos, né? Se a gente for ver aqui, ó, 240 dividido por 60, depois quando os caras forem assistir a web aula, vão dar risada da minha cara sozinho, né? Depois em casa. Dão 4 minutos, né? Então a gente tem 4 minutos aqui, ó, que o cara vai ficar com a rota sob suspeita até apagar a bandida da lista. Beleza? Então, parou de receber, ele vai ficar por 180 segundos em hold on. Não entrou uma rota nova, não entrou um anúncio novo, ou voltou à rede, ele vai esperar mais um tempo até dar 240 segundos e capa fora. Então tudo isso aqui vai dar mais ou menos 4 minutos, 4 minutos e meio. Aí vem aqui, ó, default version control, send em V2, receive em V2, tá? Então o cara está mandando e enviando versão 2. Pelas interfaces serial 0/0 e 0/0/1, porque a gente tirou fora as festes, né? Nós tiramos fora as festes com passive interface. Tanto é que ele escreve aqui, ó, passive interface, fest 0/0 e 0/1. Roteando para as redes 10 e 192.168, tá? Aí aqui embaixo ele vai mostrar as Routing Information Source. Quem são os vizinhos, né?
A gente tem que lembrar que o RIP, ele só troca informação com o vizinho diretamente conectado, ele não conhece a rede inteira. Então os vizinhos que eles estão trocando informação estão aqui, ó, 192.168.1.9, 192.168.1.6. Distância administrativa, 120, tá? Beleza? Ah, tá, eu dou um show IP route de novo lá. Mas vocês entenderam aqui, ó, um comando desse pode cair no CCNA, o cara pode perguntar um monte de coisa para você. Ele pode perguntar, por exemplo, qual a versão de RIP que eu estou mandando? Eu estou mandando a 2. Qual que eu posso receber? Eu posso receber a 2. Quais interfaces estão enviando atualizações de roteamento? Opa, serial 0/0/0, serial 0/0/1. Quais as redes o cara está enviando nos anúncios? Ó, enviando 10.0.0.0, enviando 192.168.1.0. Quais são os vizinhos que você está trocando informação? 192.168.1.9, 192.168.1.6. Tá? E ele pode colocar um cara aqui ó, com uma distância administrativa diferente e falar, no caso do RIP, dessa saída do comando, qual é a distância administrativa do RIP? Aqui está 120, mas você pode mudar isso na munheca. Tá? E aí ia estar um valor diferente aqui. Então a gente tem que saber enxergar esse cara aqui, tá? Enxergar essa saída do comando. Então aqui em cima eu tenho por onde e que tipo de versão de RIP eu estou enviando e recebendo. Aqui embaixo eu tenho as redes que eu estou roteando. Depois vem se eu tenho Passive Interface, meus vizinhos que são o Routing Information Source, tá? E por último a minha distância administrativa. Então sempre que você fizer um lab, dá o show IP protocols e vê se está tudo certinho. Você tem que aprender a enxergar esse comando aí, tá? Vamos lá no show IP route. De novo, para mostrar, eu vou colocar show IP route RIP direto, tá? Para mostrar aqui para o Antônio o balanceamento de carga. Ó. A rede 192.168.1.0, esse cara consegue chegar pela interface 9 e pela interface 6. Então ele está mandando um pouco para a serial 001 e um pouco pela serial 000. Eu estou no roteador router B. Vamos olhar aqui. Ó. Eu estou aqui. Esse cara é o meu router B, né? Que é o filial 1. Então eu estou aqui nesse cidadão. Então ele está falando que para chegar até a rede 192.168.1.0, vamos ver qual que é a 1.0. É essa aqui de cima. Ó. É essa aqui, ó, que eu estou marcando aqui. Ele pode chegar por aqui. Opa, desculpa. Ele pode chegar aqui ó, por essa interface ou chegar por essa interface, né? Porque se for ver aqui, ó, daqui para cá tem um salto, daqui para cá tem um salto. Então ele está balanceando carga. Ó. Ele pode mandar metade por aqui, tá? Esse cara está fazendo um balanceamento de carga para chegar até a rede 192.168.1.0. Todo mundo entendeu aí? Não importa o que você fizer, você sempre anuncia as redes lá em class full e coloca... Pô, cara, não, peraí. O que você perguntou para mim, Ricardo? Caso eu coloque pela interface do roteador nas networks em protocolo classless, eles irão mapear as redes? Aí se você coloca em protocolo classless, se eu não me engano, você tem que completar o comando, tá? Deixa eu só entrar aqui, router. Não sei se esse cara vai fazer. Network 10.0.0.0. Esse cara não faz, tá? Mas se eu não me engano, se eu pegar um GNS 3 da vida, ele tem como colocar qual é a máscara que você está usando ali, tá? Mas eu vou verificar se isso aqui é uma limitação do Packet Tracer ou não, tá? O No Auto Summary está habilitado. Aqui na configuração ele está. Se der aqui um do show run, tá lá, ó, no Auto Summary, está habilitado nesse cidadão. Mas a pergunta do Ricardo é interessante. É interessante porque o No Auto Summary funciona para as redes class full que estão diretamente conectadas. Se eu tiver uma rede classless, eu tenho uma máscara menor do que a padrão, né? Então,
isso aí, teoricamente, a configuração não iria funcionar. Mas na hora do intervalo eu vou ligar meu GNS3 aqui, eu testo e já falo para vocês na sequência, tá? Então a gente viu os comandos aqui. Só deixa eu abaixar aqui os caras, só para eu ver. A gente já viu show IP protocols, vimos todos os comandos, né? Show running config, show IP protocols, show IP route, show IP route RIP, se o cara quiser que você veja somente as rotas do RIP. Aí a gente viu também o debug IP RIP e como tirar o debug, né, com o no debug IP RIP e o no debug all. E vimos a questão aqui da atualização. No capítulo 6 tem um laboratório desafio de RIP, que é o que pode cair, que é na realidade uma configuração com o RIP versão 2. Você tem que configurar um roteador e colocar o RIP versão 2 dele. É bem facinho, é esse comandinho aqui. É você colocar hostname, enable secret, senha da line, senha da console, e aí colocar router RIP, version 2, as networks e no auto summary. É isso aí a configuração que tem no lab, tá? E é um router só. Não tem mais de um router. Também, voltando do intervalo, antes da gente passar para o SPF, eu entro nele. Pessoal, vocês têm alguma dúvida ainda aqui? Da configuração que eu fiz? Então essa aqui é a base do RIP, né? Agora eu tenho que matar aquele problema da internet. Eu ainda não anunciei a internet, né? Eu anunciei todas as redes internas. Eu anunciei a rede 10, anunciei a rede 192.168 e não fiz ainda a rota para a internet. A internet está aqui. Então, vamos resolver essa encrenca. Eu vou dar um exit aqui, ó. Eu vou colocar a rota da internet normal. IP route 0000 fast 0/1. Não, fast 0/1 não. Deixa eu mandar direto para o servidor, porque eu não me lembro qual que é o IP do servidor. Deixa eu colocar aqui em cima 200, 200, 202. 200, 200, 200. Eu deveria saber esse IP, porque eu sou viciado nele, tá? Eu sempre faço exercício com IP 200, 200, 202. A gente poderia agora fazer o quê? Entrar router a router e definir qual é a rota default para cada um, tá? Só que tem um jeito mais fácil. Eu posso mandar o RIP fazer isso dinamicamente para a gente, tá? Então eu vou entrar aqui ó, no router RIP e vou usar um comandinho simples. Default Information Originate. Tanto para o RIP quanto para o SPF, esse negócio aqui funciona, tá? Quando eu entrar aqui ó, no segundo roteador, e der um show IP route, olha lá, olha o que o cidadão fez para mim. Colocou uma rota default aprendida pelo RIP, apontando para um 92.168.1.9. O próprio RIP escolheu para a gente, ó. Ele colocou aqui ó, para a gente, ó, Gate of Last Resort, está aqui ó, saindo por lá. É isso aí, é o Gate of Last Resort, tá? É o Default Gateway, ele vai pegar e vai espalhar. Só que foi calculado dinamicamente, mesma coisa aqui, ó. Se eu der agora um show IP route, eu não configurei nada no A. Não configurei nada no A e ele aprendeu essa rota aqui ó, via RIP. Opa! Ele aprendeu essa rota aqui ó, via RIP. Quando eu coloquei aquele comando Default Information Originate, eu só coloquei no router que tem a rota padrão, né? Eu só coloquei o comando aqui, nesse cara. Quando eu coloquei aqui, esse roteador pegou e ensinou para o resto como é que eles chegam até a internet, tá? Bem mais fácil do que sair configurando um a um, né? Você configura em um, somente naquele que tem a saída para a internet e o resto se vira. E o protocolo de roteamento se vira e ensina para todo mundo. Esse processo é igualzinho para o SPF e para o RIP. O EIGRP não tem esse comando. Aí o EIGRP eu tenho que usar uma redistribuição, que existe aqui também. Eu poderia dar o comando redistribute static, tá? Esse comando redistribute static, ele pega e redistribui as rotas estáticas dentro do protocolo de roteamento dinâmico. Então, ele iria pegar a mesma rota e passar, só que ele redistribui tudo. Tá? Então, por isso que o Default Information Originate ele é melhor, porque ele só redistribui a rota default, mais nada. Antes da gente sair para o intervalo, quando a gente voltar, nós vamos fazer o SPF. Então, vamos apagar o RIP. Para apagar o RIP é no router RIP. Matei aqui.
entro nesse cara, conft no router RIP, matei aqui, entro nesse cara, dou um conft no router RIP. Se tivesse no SPF no EIGRP tem o número do AS, né? Aí seria no router EIGRP 20. Por exemplo, se o AS fosse 20, né? E se no SPF também eu tenho um númerozinho lá, que é o número do processo. Por exemplo, eu poderia ter criado um router OSPF 1. Aí eu daria um no router OSPF 1. Matei o processo inteirinho. Não fica nada gravado, ó. Foi pro saco, ó. Se eu der um showrun aqui, ó, sacola pro cidadão. Eu vou ter que configurar tudo de novo, tá? Ter que configurar tudo de novo. Quando você dá um no router RIP, no EIGRP 20 e tal, você vai ter que configurar tudo de novo, do zero. Beleza? Por isso que é bom a gente ter a configuração no bloco de notas, né? Que aí você não configura tudo de novo, né? Você pega no bloco de notas, copia, cola e manda ver. É muito mais fácil do que você fazer tudo de novo na munheca. Apesar de que no CCNA não vai ter o bloco de notas. Então, a gente vai ter que acostumar a digitar. Eu vou parar o compartilhamento, vou voltar à aula normal. Vamos começar lá. Então, o SPF, ele é um protocolo... a gente viu o RIP, né? O RIP ele é simplão, ele é um protocolo simples, ele é um protocolo de roteamento que só conhece a rede a partir dos seus vizinhos. Então, ele não conhece a rede inteira, ele conhece os dois vizinhos, 3, 4, 5, diretamente conectados. A partir do primeiro salto, do segundo salto para frente, ele já não sabe como é que está a rede. Ele sabe que ele tem que mandar por uma determinada interface para chegar lá. Diferente dos protocolos de roteamento que são do tipo link state, né, que nem o SPF. Tá? O SPF ele vai ter um conhecimento da rede, por onde aquele pacote vai caminhar pela rede. Então o SPF ele é link state, enquanto o RIP versão 1 e versão 2 eram vetor de distância. Aberto, desenvolvido pela IETF, Internet Engineering Task Force. Tá? Hoje em dia a gente está na versão 2 do SPF para IP versão 4, e para IP versão 6 tem o SPF versão 3. Tá? Maior escalabilidade que o RIP versão 1 e versão 2. Por quê? O RIP versão 1 e versão 2 só vão até 15 saltos. E esse cara aqui não tem essa limitação. Possui distância administrativa 110, enquanto o RIP é 120. Exige equipamentos de maior capacidade de processamento e memória. Tá? Quando o SPF é montado, quando ele inicia o processamento, quando ele inicia o processo, ele gasta mais memória e CPU do roteador que o RIP. Tá? Ele faz um flooding da rede, ele tem que descobrir as redes, né? E como ele tem que conhecer todas as interfaces de todos os roteadores, você acaba tendo uma inundação de pacotes do SPF pela rede. Tá? Trabalha com a velocidade do link como métrica e usa o algoritmo SPF. Não, Antônio, não é um problema, tá? Não é um problema. É só um fato de que nem sempre um roteador que suporta a RIP vai suportar o SPF, porque o SPF é mais pesado do que ele, tá? Mas não é um problema para a rede, não. Esse flooding que o SPF faz para a rede não é problema. Como é que o SPF funciona? Ele é dividido em 3 passos para facilitar o aprendizado, né? Vamos dividir aqui em 3 passos. Formação de adjacência, troca do banco de dados e escolha da melhor rota para cada subrede. Então, o SPF não é que nem o RIP que sai enviando mensagem à moda Miguelão. Primeiro, ele tem que formar uma adjacência. Depois que ele formar a adjacência, aí sim ele troca banco de dados através daquele LSA, o Link State Advertisement, e vai trocando as informações do banco de dados. Informações das suas interfaces, qual rede ele tem naquela interface, qual que é a velocidade da interface, tá? É isso que ele tem no banco de dados dele. E, a partir desse banco de dados, ele roda o algoritmo SPF e tira a melhor rota para cada subrede. Essa primeira etapa da adjacência,
de formar vizinhança à adjacência, ela não é assim, ela não forma de qualquer jeito. Primeira, ela tem essas 3 exigências aqui, ó. As interfaces têm que estar na mesma subrede, as interfaces têm que ter o mesmo intervalo de hello e dead, e tem que estar no mesmo ID de área. ID de área, não é aquele router SPF1, não é ali, é no área, né? Por exemplo, que eu colocar lá, network 192.168.0.0.0.255, área 0. Então todos têm que estar na mesma área. Ó, o hello e o dead, o hello é um pacotinho que o cara troca para formar adjacência, e o dead é o tempo que você tem para considerar que um roteador está morto. Então, para formar adjacência, mesma subrede, hello e dead idênticos e mesmo ID de área. Então, como é que ele forma, como é que o SPF sobe, né? Primeiro, os roteadores ficam no estado de down, em relação, de relação de vizinhança, não tá formada a vizinhança. Aí, quando eles são conectados no mesmo link, eles vão trocar pacotes de hello e começam um estado de init. Então, de down, ele passa para init, de inicialização, tá? Aí, quando ele recebe o pacote de hello e envia de volta no mesmo link, e recebe um outro pacote de hello com o router ID do outro cara, ele define o estado como two-way. Então, ele já consegue se comunicar em 2 vias, tá? Depois disso, ele começa a trocar o banco de dados topológico. Aí sim ele inicia a troca de informações para formar o banco de dados topológico. Aí quando ele troca LSB e monta o banco de dados do link state, ele entra num estado chamado full state. Vocês vão ver que nesse momento o roteador dá uma mensagem falando que ele passou para full. Quando a gente montar o SPF, vocês vão ver que quando ele sobe, o cara manda uma mensagenzinha falando que ó, subiu um cara aqui. Ó. Quando esse cara está numa rede ponto a ponto, a troca de mensagem é tranquila entre os 2 roteadores. Quando ele está numa rede do tipo broadcast, ou naquela que eu falei no RIP, o tal do não broadcast multi-access, ele tem que eleger 2 roteadores, um cara chamado designated router e um cara chamado backup designated router, para fazer a comunicação. Então eles não vão mais se comunicar entre si. Eles vão se comunicar somente com o DR e BDR. Você vai ver, Antônio, que é tranquilo, tá? É que eu não tenho desenho agora. Eu, por enquanto, só estou na teoria. Daqui a pouco eu vou colocar uma rede e vocês vão ver que é tranquilo isso aqui. Todos os roteadores dentro de uma mesma área vão trocar os LSB somente com o DR e com o BDR, tá? Quando você tem uma rede desse tipo aqui. Uma rede, por exemplo, Ethernet, Fast Ethernet, uma rede Frame Relay NBMA, tá? Então eles vão ter que eleger 2 roteadores, um DR e um BDR, para fazer a troca de informação entre os outros. Depois que o cara trocou as LSDBs, né, as Link State Database, depois que ele montou o banco de dados, ele roda o algoritmo SPF e determina a melhor rota para cada subrede. Então o processo está descrito nesse desenho. Ó. Começa com o hello, forma adjacência, depois troca banco de dados, roda o algoritmo SPF, monta a árvore é bom, né? A árvore SPF e tira as rotas para a tabela de roteamento. Então são esses passos. Ó. Através do hello ele forma adjacência, troca os LSAs com esses link states advertisements, roda o algoritmo SPF, tira uma árvore, que é o cara se coloca na ponta, o teu roteador aqui ele se coloca na ponta como raiz e vai traçando um caminho até todas as redes. E aí depois, através dessa árvore, ele pega a tabela de roteamento, ele vai pegar a melhor rota para cada subrede. Beleza? Essa figurinha aqui ela é bem legal. É uma figurinha que explica o processo todo. Vai pegar a melhor rota. A melhor rota é aquela que tem a menor métrica, tá? Então a melhor rota é sempre aquela que tem a menor métrica. Isso vale para todos os protocolos de roteamento. A melhor rota é sempre a que tem a menor métrica.
Então o SPF ele tem uma terminologia, tá? Área. Então a área é um local onde você escolhe que subredes vão participar, quais interfaces vão participar de uma determinada área, tá? Você tem os links aqui, ó, os links que são os links que podem ser ponto a ponto, podem ser broadcast, não broadcast e multi-access, tá? Você tem um negócio chamado custo, que é a métrica do cara, que é a largura de banda 10 na oitava dividido pela largura de banda em bits por segundo, tá? E o OSPF vai formar 3 informações aqui, ó. Ele vai formar um banco de dados de adjacências, que são dos vizinhos, um banco de dados topológicos, que são relacionados às rotas, e aí a tabela de roteamento, tá? Então ele tem o banco de dados de adjacências, que são os vizinhos, banco de dados topológicos, que são as rotas, e a tabela de roteamento que ele tirou daqui, lógico, né? Ele tirou do banco de dados topológicos. Beleza? O SPF, ele trabalha com áreas, né? Como eu falei. E essa história da área é o seguinte. Ele pode ser single área e multi-área. Single área, área única, é o que cai no CCNA. Se você for usar o SPF single área, você só tem a área 0, que é a área de backbone. Essa área que é obrigada a ter no OSPF. Então é a área que vai fazer a comunicação entre todas as demais áreas. Tá? Então se eu for usar o SPF single área, eu tenho que usar obrigatoriamente a área 0. Então naquele comando network, eu coloco a rede e a máscara coringa, área 0. Isso aqui que é para o CCNA. Só vai colocar um número diferente de 0 se o cara mandar na prova. Tá? Se o cara na prova falar que tem que colocar uma área diferente de 0, aí sim você vai colocar. O multiárea, ele é para o CCNP, tá? Ele é para uma rede maior, para redes... o telefone está incomodando aqui. Eu esqueci de desligar o carinha. O multiárea, ele é usado em redes maiores, em rede de maior porte, tá? Então você vai ter a área 0, tem que ter a área 0, conectando várias áreas. Aqui, ó, tem, por exemplo, a área 1... área 2 e área 3. Então eu tenho a área 0, a área backbone. Na área 1 eu tenho aqui, ó, essas subredes da 3, subredes da rede 2 classe A, e na área 2, subredes da rede 1 classe A. Tá? Essa divisão aqui, ó, ela é feita para melhorar o desempenho da tua rede, para melhorar a estabilidade da tua rede. Você pode separar por operadora, você pode separar por tipo de link, por várias coisas, tá? Então isso aqui é feito por questão de estabilidade e também para melhorar o desempenho do roteamento, né? Porque você pode dividir as rotas aqui, ó, e fazer aquele esquema da sumarização de rotas, né? Aí, ao invés de anunciar um monte de rota, eu anuncio uma aqui e uma aqui. E a área de backbone vai fazer o encaminhamento entre as demais áreas, tá? Ele escolhe o melhor caminho pelo custo, que é 10 na oitava dividido pela largura de banda em bits por segundo. E o custo é o acumulado daquele caminho. Tá? Então, se eu vou de uma rota a outra, de um ponto a outro, eu pego a soma de todos os caminhos que dá o meu custo. Então, eu vou colocar uma topologia aqui, ó, e vamos fazer. A pergunta é a seguinte: ó, eu tenho aqui um 1941. E eu quero me comunicar com esse 1905. Eu vou mandar um ping dessa giga dele para a giga do 1905. Por onde esse cara vai enviar o pacote? Vai enviar por aqui ou vai enviar por aqui? Ele tem 2 caminhos, né? 2 caminhos claros. Ele pode enviar por aqui, ele pode enviar por aqui. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, caminho 1 e caminho 2. Como é que eu sei qual caminho o cara vai pegar, né? Como é que eu sei qual que é o caminho que o cara vai pegar? É só calcular. Então, qual é a métrica, por exemplo, desse caminho aqui, ó? Vai ser 10 na oitava dividido por 1 milhão, mais 10 na oitava dividido por 1 milhão.
Qual vai ser o caminho por aqui, ó? 10 na oitava dividido por 2 milhões, 10 na oitava dividido por 512 mil, mais 10 na oitava dividido por 1 milhão. Tá? Esse é a conta que a gente tem que fazer. Então vamos ver lá. Para 1 mega. Para 1 mega é fácil, né? Porque 1 mega é 1 milha. Então 10 na oitava, 10 elevado a 8. Cara, fiz errado aqui. 10 elevado a 8 divididos por 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dar 100, né? Vai dar 100 aqui, ó. Então, se eu pegar 10 elevado a oitava dividido por 1 milhão, vai dar 100. E aqui também tem 1 mega aqui, né? A métrica desse cara aqui, ó, é 100. Então, eu vou ter 200, né? Então, a métrica por aqui, ó, vai ser 100 mais 100, que vai ser 200. Agora, vamos pegar por aqui, ó. Vamos pegar por aqui. Se eu dividir 10 na oitava, 10 na oitava por 2 milhões, vai dar 50, tá? Então aqui, ó, eu tenho um custo de 50. Se eu pegar 10 na oitava e dividir por 512 mil, que é o 512 kilobits por segundo, alguém já fez a conta? Vai dar mais ou menos 200 aqui, né? Vamos aproximar aqui para 200, vai dar uns 190 e poucos. E aqui vai ter uma métrica de 50 mais 200 mais 100, né? Que vai dar 350. Então eu tenho um caminho aqui, ó, vai dar 200 por aqui, e se eu pegar por aqui vai dar 350. Então na realidade ele vai pegar a serial 0/0/0, né? Que tem a métrica menor. Então a rota que ele vai escolher aqui, ó, para fazer essa comunicação, quando ele mandar um ping, vai ser aqui, né? Ele vai sair por aqui pela serial 0/0 e vai chegar aqui nessa rede. Todo mundo entendeu? Então esse aqui, ó, foi 10 na oitava por 1 milhão, mais 10 na oitava por 1 milhão. E aqui a conta foi 10 na oitava dividido por 2 milhões, mais 10 na oitava dividido por 512 mil, mais 10 na oitava dividido por 1 milhão. Então por isso que essa conta aqui, ó, deu menos, ele vai pegar o caminho aqui por baixo. Bem mais inteligente que o RIP, né? O RIP ia pegar salto sem querer saber qual é a métrica. Na realidade ia dar igual, né? Porque, ó, por aqui ele vai pegar 1, 2 saltos. E por aqui ele vai pegar 1, 2, 3 saltos. Sem querer aqui, deu a mesma coisa, tá? Mas nem sempre vai acontecer isso. Alguma dúvida aí, pessoal, com relação à métrica? Isso aqui é um exercício comum de cair, tá? O cara te dá uma topologia que tem vários caminhos e pergunta para você, se eu tivesse com RIP, por onde que eu ia fazer, por onde que o ping do 1941 para o 1905 ia sair? Se eu tivesse com SPF, se eu tivesse com EIGRP. Então o RIP é salto. O SPF e EIGRP é velocidade. Então eles vão escolher o mesmo caminho. Beleza? Pacotes que são enviados pelo SPF. Hello. Então são os pacotes para fazer a vizinhança, né, a adjacência e manter a vizinhança. DBD são os pacotes de descrição de base de dados que contém uma lista do banco de dados link state do emissor. Tá? Você tem aqui o LSR, que é enviado para solicitação de informação de qualquer entrada de banco de dados, é uma requisição de link state. O LSU é uma atualização. Quando existe uma atualização, ele vai enviar um LSU.
E você tem o pacote de reconhecimento, que é o LSACK, que quando o cara recebe um LSU, ele reconhece por outro cara falando que reconheceu aquele pacote, tá? Agora sim, que eu falei para vocês, né, no começo, que tinha o DR, BDR, ou então ponto a ponto, não tem isso. Não existe eleição. O cara vai mandar a atualização um para outro direto. Então, basicamente, tem 3 tipos de redes OSPF. Multi-acesso broadcast, ponto a ponto e não broadcast multi-acesso, tá? Não broadcast multi-access. Multi-acesso broadcast é Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Ponto a ponto, PPP, HDLC. Não broadcast multi-acesso é Frame Relay com NBMA, X25 e o ATM também, quando ele é ponto a multiponto, tá? Então, basicamente, ó, quando eu tenho rede multi-acesso com broadcast, Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, eu preciso eleger DR e BDR. Se eu tenho uma rede não broadcast multi-access, multi-acesso sem broadcast, uma rede Frame Relay X25, ATM, SMDS, ponto multiponto, eu também preciso escolher DR e BDR. O segredo é que todas as interfaces estão na mesma subrede. Essas redes aqui, ó, não broadcast multi-access, quer dizer que todas as interfaces estão na mesma subrede. Ponto a ponto, como ele é um grudado com o outro, ele não vai precisar fazer eleição de DR/BDR. E ponto a multiponto tem um tipo de configuração que você vai usar IPs diferentes, como se fosse uma imitação de um ponto a ponto, você também não vai precisar fazer eleição de DR/BDR, tá? A escolha, como assim, Volney? A escolha é feita aleatoriamente? A escolha do tipo de rede que eu vou usar? A escolha depende do teu projeto, né? Na realidade não é aleatório, né? Depende do teu projeto. E a escolha do DR/BDR a gente vai ver que também não é aleatória, existe uma regra que a gente vai ter, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa topologia, eu tenho uma rede ponto a ponto aqui, então eu não preciso de escolher DR/BDR. Aqui eu tenho uma rede Ethernet, eu vou ter eleição, e aqui eu vou ter mais uma rede Ethernet, eu vou ter eleição. Então eu vou ter aqui, ó, 2 eleições de DR/BDR e uma rede ponto a ponto que eu não preciso. E olha aqui, ó, mesmo que eu tenha uma rede e não tenha nenhum roteador grudado, vai ter eleição, tá? É uma rede Ethernet, Fast Ethernet, mas não tem nenhum roteador aqui nessa rede. Não importa, vai ter eleição e o próprio roteador vai ser o DR, tá? O DR é o roteador principal, é o Designated Router, e o BDR é o backup. Se tem mais de um roteador, pode ter backup. Então, por exemplo, aqui nessa rede, um vai ser DR e o outro vai ser BDR. Então, o protocolo de Hello que faz esse trabalho de eleger quem é o roteador designado e quem é o designado backup. Tá? Então, o designado é o principal e o designado backup é o reserva. Caso caia o principal, o SPF não pode parar, né? Então, o backup assume. O Hello vai carregar as informações que todos os vizinhos devem concordar para formar adjacência. Quer dizer o quê? Todo mundo tem que concordar que o roteador 1 é o DR e que o roteador 2 é o BDR. Tá? Então, o DR e o BDR mantêm adjacência com todo mundo. Eles não vão fazer mais adjacência entre eles, somente com 2 caras na rede. E a eleição permite que esses caras evitem sobrecarga na rede. Tá? Porque, olha só, tem uma... Ah, claro, e além disso, continua sendo como multicast, tá? A comunicação é multicast pelo IP 224.006. Então, você vai ter uma rede aqui, ó, broadcast multiacesso. Então, por exemplo, esse roteador aqui, ó, vai ser um DR, um BDR. Então, os outros roteadores que não são nem DR nem BDR, que ele chama de DR Other, esses outros roteadores que são DR Other, eles vão se comunicar somente com o DR e com o BDR. Esse cara também, DR e BDR. Esse cara também, com o DR
e com o BDR. E o DR e BDR vão se comunicar entre eles, né? Para eles se manterem sincronizados. Mas por que eu preciso de DR e BDR? É só ver esse desenho aqui, ó. Isso aqui é um desenho sem DR e BDR. Se o roteador R2, R3, R4, R5 e R6 tivessem que fazer adjacência entre si, ó, o R1 precisa fazer adjacência com R2, com R3, com R4, com R5. Aí o R5 com R1, com R2, com R4 e com R3. O R4 com R5. Então tem uma fórmula, ó. A fórmula é N vezes N-1 dividido por 2. Então se eu tenho 5 routers, eu tenho 10 adjacências. Se eu tenho 100 routers, eu tenho 4.950 adjacências. Se eu tenho 10 routers, eu tenho 45 adjacências. Imagine a banda que você vai consumir trocando informação com todo mundo. Então é muito mais fácil você deixar um DR e um BDR e cada roteador se comunicar só com os dois. Muito tráfego, com certeza, Volney. É muito tráfego à toa. Então por isso que tem a eleição do DR e BDR. Quando você tem esse tipo de rede aqui, ó, que é uma rede broadcast, ó, eu tenho um switchzinho aqui, ó, né? Então eu tenho uma rede Ethernet, Fast ou Giga, ou então aquela do Frame Relay, que é o não broadcast multi-access. Quando você tem as interfaces nas mesmas sub-redes aqui. Então, basicamente, você vai ter um roteador designado para cada rede broadcast ou NBMA. Então, cada sub-rede que eu tenho, Ethernet, Fast Ethernet, seja o que for, eu vou precisar de um roteador designado, tá? E um BDR também vão ser eleitos para isso aqui, tá? Um DR e um BDR. A eleição utiliza ou a prioridade, ou o maior router ID, ou então o IP da loopback vai mandar nesse negócio. A gente vai ver daqui a pouco, para eu configurar um OSPF, eu tenho que configurar primeiro uma interface chamada loopback, tá? Então, se eu não fizer nada, quem manda é o maior IP de cada roteador. O maior IP é chamado router ID, tá? O maior IP é chamado router ID. Então, o router ID é o único. O maior IP é o router ID. E de todos os roteadores que não estão na mesma subrede, pega o maior IP, quem tiver o maior é o DR. O segundo vai ser o BDR. Não é aleatório, é o que eu falei. Ele vai ser o maior router ID, que vai ser o maior IP address ou o IP da loopback, ou então a prioridade, que a gente vai ver como é que configura. O IP da loopback tem prioridade sobre as demais interfaces, tá? Então, por exemplo, nessa rede aqui, ó, começar com o mais fácil. Nessa rede aqui, ó, PPP aqui, tem eleição de DR e BDR? Ponto a ponto, não tem. Então, isso aqui não tem DR e BDR. Esqueço dela, né? Esqueço dela. Agora, eu tenho uma rede Ethernet aqui e eu tenho uma rede Ethernet aqui. Beleza? Então, eu tenho que primeiro o quê? Eu vou ver. Está configurada a prioridade? Não. O cara não me falou nada. Então, tem que ser o maior IP. Está configurado o loopback? Não. Não tem loopback. Então, eu vou ter que pegar o maior IP de cada roteador para comparar. O maior IP do roteador RTB... O maior IP do roteador RTB é esse aqui, ó. 10601. É o maior IP do roteador. Não importa se ele não está na mesma subrede, tá? O maior IP do RTA é 10501. Então, o router ID do RTB é 10601 e o router ID do RTA é 10501. Se é o maior IP que ganha, quem vai ser o DR? O RTA ou o RTB? Aqui é sacanagem que está escrito, né? Então, o RTB vai ser o DR para essa rede, 10500. E o RTA vai ser BDR para essa rede. Morreu. Então, aqui eu já escolhi quem é o DR e quem é o BDR. Agora eu tenho mais uma rede.
Eu tenho RTA com router ID 10501 e mais ninguém aqui, ó, né? Eu não tenho mais nenhum outro roteador. Então, o RTA vai ser o DR da rede 10400. Entenderam aí? Falei que não era um treco difícil. Não é. Parece mais complicado do que é na realidade. Eles são 3 parâmetros. Então eu vou olhar assim. Tem prioridade configurada? Não. Se não tem, desculpa, tem prioridade configurada? Sim. Então quem tem a maior prioridade ganha. Ah, não tenho prioridade configurada. Então eu vou ver IP. Tem loopback? Se tem loopback, eu vou ver o IP das loopbacks. Não tem loopback, eu vou ver o maior IP que está no roteador. É desse jeito, tá? Beleza? E aqui é o maior ganho, ó. A maior prioridade ganha, o maior IP ganha, o maior IP da loopback ganha, tá? Só que tem que lembrar que não é o IP da rede só. É o IP, todos os IPs que estão configurados no roteador. Você vai pegar o maior deles, tá? Beleza? Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre o DR e BDR? Consegui desmistificar? na aula que a gente for fazer exercício, acho que na aula que vem eu trago alguns exercícios, aí eu vou trazer um exemplo aí que tem legal para descobrir quem é o DR e BDR. Vamos ver se vocês vão lembrar. Aí aqui, como é que eu configuro o SPF? Primeiro, crio uma interface de loopback. Por quê? Porque a loopback ela é estável. A loopback é uma interface que ela é lógica, ela não é física, então ela não cai. Ela só cai se você derrubar o roteador, ou se você apagar a interface, tá? E o que isso interessa? O IP, o maior IP do roteador, ele é o router ID. Se a tua interface, que era o router ID, cair, o SPF vai cair e vai ter que escolher outra interface e recalcular tudo de novo, tá? Então, por isso que a interface de loopback, ela dá mais estabilidade ao SPF. Aí, ativo o roteamento com o comando router é o SPF1. Lembrar que o SPF, o número não importa, não é que nem o EIGRP, que o número importa, né? O IP da loopback pode ser qualquer IP, desde que não esteja sendo usado por alguma rede. Você escolhe um IP qualquer, tá? Qualquer IP. Pode ser menor, maior, não importa. Aí você define as redes diretamente conectadas. Só deixa eu terminar aqui de falar a configuração e eu respondo, Rony. Então, a gente cria a interface loopback, ativa o roteamento com o comando router ou SPF alguma coisa, define as redes diretamente conectadas com o comando network, uma máscara coringa e a área, e utiliza comandos de tuning para você tunar o protocolo de roteamento. Por exemplo, comando para mudar a prioridade, comando para dar o passive interface, esse tipo de coisa assim. Todos os protocolos de roteamento são iguais, tá? Aí, Volney, se der pau no roteador DR, o BDR assume, tá? O BDR vai assumir. Se der pau no roteador que é o DR, o BDR assume. Se der pau também no BDR, aí sim vão eleger um outro cara, tá? Então, sempre que dá pau no DR, o BDR assume. E quando o DR volta, o BDR continua como DR, tá? Esse negócio é chato, ainda bem que eles não cobram no CCNA. O funcionamento do DR e BDR é bem esquisitão. Então vamos lá, vamos começar a ver a configuração. Como é que eu configuro uma interface loopback? Interface, loopback 0, coloco o IP. Não precisa nem dar no shut, tá? Aí, você colocou o IP, ela já sobe. E aí, para você apagar, no interface loopback 0. Então você vai criar a interface loopback. Normalmente o pessoal escolhe uma subrede, uma rede para seus endereços de loopback e coloca com a máscara 255, 255, 255, 255, que é a máscara /32. Essa máscara identifica um host, porque na realidade a loopback não tem rede, né? Ela é uma interface isolada, ela não tem rede. Então a interface loopback, ela usa uma máscara que é /32, porque ela é um host só.
ela não tem rede, ela é só um host. Aí, defino o comando network. Tem que lembrar que com o comando network no SPF eu vou ter que anunciar todas as subredes usando uma máscara coringa, que na prática eu pego a rede, eu pego a máscara que eu tenho da subrede, diminuo o broadcast dessa máscara e aqui eu tiro a máscara coringa. Aí eu coloco network, a subrede, a máscara coringa, área 0. Tem que lembrar que eu tenho que pegar a subrede e a subtração do broadcast menos a minha máscara de subrede, isso vai dar a máscara coringa. Se vocês forem ver aqui, ó, depois calculem em casa, ó, esse cara aqui, ó, 240, ele varia de 16 em 16, tá? Então essa 32 vai de 32 até 32 mais 16, que dá 48. 1 a menos é 47. Se você somar 32 com 15, vai dar 47, e não é por acaso, tá? A gente vai aprender a máscara coringa legal no capítulo de ACL. Então você veja, isso aqui vai dos IPs 32 até 32 mais 15, que dá 47. Só que cuidado, tá? Sempre usem essa regra aqui, porque a máscara coringa não suporta qualquer variação. Então a regra é broadcast menos máscara de subrede. Aí você coloca a subrede, coloca aqui, ó, a máscara coringa, área 0, porque é o SPF single área, todo mundo vai estar na área 0. E isso você vai fazer subrede por subrede, diretamente conectada, claro. Então aqui, ó, a gente tem aquele exemplão, né, que a gente fez na aula passada, agora com um pouquinho mais de comando, ó. Eu tinha o roteador Cisco B, que ele tem a rede 10.0.0/24 e a rede 192.168.10/30. Então eu vou colocar lá o hostname Cisco B, isso aqui eu não tinha feito na aula passada, né? Interface loopback 0, IP address 172.16.01, 255.255.255.255. Eu coloquei o no shut porque é vício, tá? Aí configura o SPF, router é o SPF1, ó, loopback antes, tá? Aí router é o SPF1, network 10.0.0.0, máscara coringa 0.0.0.255, área 0, e também aqui embaixo, network 92.168.0.0.0.3, área 0. Então coloquei os dois caras aqui na área 0, e dei um comando passive interface Ethernet 0, porque eu não tenho nenhum roteador se comunicando aqui na Ethernet 0, né? Então eu dei um passive interface ali nele. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma interface PPP que não tem eleição de DR/BDR, e aqui nessa interface Ethernet 0 vai ter uma eleição de DR/BDR. Só que o próprio Cisco B vai ser o DR, porque não tem nenhum outro cara, né? Tranquilo aí a configuração do SPF? Aí, essa é a configuração básica, tá? Então aqui a gente tem a configuração básica do SPF. Agora, vamos ver uns comandinhos a mais. Por exemplo, eu quero manipular a eleição de DR/BDR. A gente está em época de campanha, né? Então vamos começar já manipulando a eleição. Isso é feito com um comando dentro da interface, com o comando IP OSPF Priority, tá? O roteador com prioridade mais alta vai se tornar o DR e o roteador com a próxima prioridade vai ser o BDR. Então você vai escolher. Aí, após eleito o DR, mesmo que um roteador com prioridade maior entre, a eleição será realizada apenas se houver queda do DR atual. Isso é uma característica que eu acho muito sinistro, mas uma vez o cara eleito um DR, ele não vai reeleger de novo, a não ser que o DR atual caia, tá? Então, para fazer essa configuração, ó, interface Fast Ethernet 0/0, porque eu estou falando de DR/BDR, né? IP OSPF Priority 50. Então, esse cara aqui agora, ele está com prioridade 50. A prioridade padrão que todo mundo vem é 1. Então, esse cara acabou de virar o DR para a gente, tá? Para verificar isso,
se ele é DR, se ele não é ODR, eu dou um comando show IP OSPF interface, ou então show IP OSPF interface fast ethernet 0/0. Aqui embaixo tem ó, state DR order, esse cara não virou DR, tá? E priority 50, então eu tenho qual a prioridade desse cidadão. Então esse cara não é DR e ele está com prioridade 50. É que provavelmente já tem um DR eleito e quando eu configurei, ele não reelegeu, entendeu? Mas teoricamente, se eu derrubar o DR e voltar, esse cara vai virar o DR. Tá? Esse cara vira o DR. É meio estúpido isso. Eu acho meio estranho. Outro comandinho que você pode fazer é o seguinte. Como é que o roteador descobre qual é o custo? É com o comando bandwidth, tá? Tanto para o OSPF quanto para o IGRP, eu sou obrigado a colocar o comando bandwidth nas interfaces. Porque é por ali que sai a largura de banda. Se eu não, vamos ver se alguém lembra. Se eu não colocar nada no bandwidth, qual é a velocidade que a interface tem para o roteador? Uma interface serial. As interfaces fast de LAN não tem esse esquema, né? Mas numa interface serial, se eu não colocar nada no comando bandwidth, qual a velocidade que o roteador acha que ele tem? Vamos ver se alguém lembra aí do capítulo 6. Oh, ninguém lembra? Nada? Oh, já teve um que chutou, 128. Sobe mais o chute, sobe mais o chute aí. Esse cara é dos Estados Unidos. A Cisco é dos Estados Unidos. Qual é a velocidade lá? O nome do E1 dos Estados Unidos é chamado de T1. Qual que é a velocidade desse T1 que eu falei agora há pouco? 1.5 megabits por segundo. É isso aí. Se eu não escrever o comando bandwidth, a interface serial fica com 1,5 mega, tá? Ou o famoso velocidade do T1, tá? T1. Que no Brasil é o E1 e são 2 megabits por segundo. Mas como o cara é gringo, eu falei sobre isso aí, tá? Eu falei, agora nessa aula eu falei sobre o T1 ali e tal. Então, o T1 aqui, ó, ele é 1,5 megabits por segundo, tá? Então, se eu não colocar o comando bandwidth, vai ficar errada a velocidade. Por isso que, para o OSPF ou IGRP, eu tenho que colocar. Para o OSPF, posso colocar o comando bandwidth, ou então eu faço a conta. 10 na oitava dividido pela velocidade e coloco o comando IP, OSPF, cost e jogo o valorzinho aqui, ó. Isso aqui é um jeito de fazer chuncho, tá? Você pode mentir o custo para você fazer um chunchinho e transformar duas interfaces que são com velocidade um pouco diferente igual e tudo mais, tá? Quando não coloca o bandwidth, fica com 1.5 megabits por segundo. Velocidade teórica, não é clock rate, tá? É uma velocidade teórica. Se você não colocar nada, para o protocolo de roteamento, ele calcula como se fosse 1,5 mega. Agora, não quer dizer que ele tem 1,5 mega. Se o clock rate for 64K, a velocidade física vai ser 64K, entendeu? Só que para o cálculo, ele vai ficar como 1.5 mega. Vamos terminar aqui, eu só tenho um pouquinho de slide. Aguento terminar aí? Acho que mais uns 5 minutinhos eu falo tudo. Aí na aula que vem eu começo mostrando a prática. Então o intervalo do hello e dead do SPF, ele se lembra que eu falei no começo que para o cara fazer para o cara fazer, olha só, cadê um branco agora? Para o cara fazer a vizinhança, o intervalo de hello e dead tem que ser iguais. Existem padrões para esses intervalos, tá? Então, por exemplo, rede ponto a ponto é 10 segundos, rede ponto multiponto 30 segundos, tá? Isso aqui não precisa decorar. E o intervalo de dead também tem um valor padrão, ó. Para segmento multiacesso, que são 40 segundos, e NBMA 120 segundos. Se você não mudar nada, vai ficar tudo beleza. Agora, se você mudar de um lado, tem que mudar do outro. Como é que você muda? Com o comando IPOSPF hello interval e IPOSPF dead interval. Você vê isso aqui naquele comandinho lá que eu mostrei no show IP
SPF Interface. Deixa eu só voltar aqui, ó. Opa. Não estou conseguindo voltar. E? Vocês estão me ouvindo aí? O Isaquil travou a minha... O Isaquil travou a minha transparência. O Isaquil travou a minha transparência. Vocês acreditam nisso? Eu não estou conseguindo trocar de slide aqui. Bom, a gente viu os últimos dois comandos, né? Que era o IPOSPF Hello Interval e IPOSPF Dead Interval, tá? Na outra aula, a gente volta a partir desse ponto, dando uma revisada na configuração, tá? E aí eu vou mostrar uma prática para vocês, que nem eu fiz com o RIP, e mostrar os principais comandos show. O principal comando show do SPF que pode cair é o show IPOSPF Interface, tá? Então esse daí tem que saber decore salteado aí, tá pessoal? E o show IPOSPF Neighbor também. A gente vai ver tudo isso daí na próxima aula. Galera, muito obrigado aí pela participação. Tendo dúvidas, é só postar no fórum e na segunda-feira vamos estar de novo na área, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se não, até segunda.